E se só existisse software proprietário no mundo e uma nação declarasse guerra contra a outra? Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre Linux hoje? Hoje a conversa é um papo muito interessante que trata-se do monopólio do software proprietário. Você já imaginou se uma empresa que detém a tecnologia do software proprietário e essa empresa ela estiver em uma nação e essa nação declarar guerra contra seu país e só existir software proprietário e você, para ter um computador e poder ligar o computador e colocar um sistema, tem que adquirir esse software proprietário de uma nação que de repente essa nação declarou guerra contra a sua? Já pensou nisso? Aí você pode estar pensando, tá, mas qual o problema com isso? O que acontece? Se só existisse software proprietário no mundo, com certeza alguém ia deter o monopólio desse software. Ou seja, se uma nação tivesse dentro dessa nação empresas poderosas que produzem software proprietário e vendem para todo mundo, ela iria deter a tecnologia de sistemas operacionais. E como todo mundo sabe, para um computador funcionar precisa ter um sistema operacional. Sem o sistema operacional o computador não serve para nada. Então, se para ter sistemas operacionais o mundo inteiro tivesse que pagar por esse sistema e pagar especificamente de um local que detém o monopólio, fatalmente, se esse país declarasse guerra contra outro país, como que ficaria a situação? Então o país inimigo deixaria de receber as atualizações de software, não poderia comprar softwares novos e teria sérios problemas com isso. Aí você deve estar pensando, bom, legal, eu posso pegar um software, colocar um software pirata, não preciso inicialmente ficar recebendo atualizações de software e conseguiria tocar a vida e ter computadores nessa nação mesmo tendo guerra com a outra nação que detém as patentes. Tá, mas aí tem um outro problema. E esse problema, que sempre deixou muitas pessoas com a pulga atrás da orelha, é a questão de que o software proprietário, aquele software que você adquire de uma empresa que detém as patentes, esse software ele é fechado, o código é fechado e você não sabe o que está dentro daquele código. A empresa que produz não vai abrir os códigos. E se ela detém o monopólio, muito menos. Entendeu? Então, presta bem atenção. Você usa o Outlook. Quando você manda um e-mail para uma pessoa ou põe cópias para vários e-mails que você envia, você tem certeza que esse e-mail vai exatamente e somente para os locais que você colocou como destino? Já te passou, né, pela sua mente, se a empresa que fabrica o Outlook não colocou lá um código, inseriu um código para que ela desvie o e-mail e envie para um outro lugar específico e analise os e-mails? Ou seja, colocou um código secreto lá dentro do e-mail e começa a capturar, interceptar esses e-mails? E se o seu computador que está rodando o Windows possui códigos secretos lá dentro e esses códigos captam informações sobre você, aonde o computador está, qual é a sua rotina, os softwares que você está rodando, as informações que você envia? E se isso acontecer numa nação que tem como inimigo a outra nação que detém o monopólio? O controle tecnológico passaria além das armas, além das guerras, para as questões digitais, para o domínio dos dados. Então isso seria um grande problema. E aonde é que o papo com Linux, a conversa com Linux entra nessa história toda? A grande vantagem de usar sistemas semelhantes ao Linux, sistemas de código aberto, é vantagens de estratégia. Ou seja, antes de existir o Linux ou softwares semelhantes,
as nações que não desenvolviam sistemas operacionais, as nações que não tinham esse conhecimento, elas, para poder colocar um computador no ar, dentro do território delas, elas dependiam de um software proprietário. E antes de existir o Linux, ou sistemas semelhantes, existia no mercado sistemas como o Unix, que era proprietário. E quando esse sistema Unix ele era instalado em computadores potentes em outras nações, como supercomputadores, o sistema era monitorado. E o fabricante do Unix, ele queria saber em que computador rodava esse Unix, em que circunstâncias se rodava esse software, e dependendo da situação ele poderia não te vender o software. Entendeu? Eu, em uma ocasião, quando fui instalar um software de uma placa controladora, uma placa Milex, e baixei o drive dessa placa Milex, né? O contrato de uso do software exigia que eu não podia usar o software em um território do Oriente Médio e não podia nem dar cópias desse drive para nenhum país que se declarasse inimigo dos americanos, já que a empresa tinha sede nos Estados Unidos. Veja o exemplo, isso era um drive e até hoje fazem isso, entendeu? Antes de existir sistemas livres, nós tínhamos, por exemplo, o OS/2, que era da IBM. Então, se você não iria usar o Unix e precisava usar em um computador pessoal um sistema para usuário que não era o Unix, você tinha que comprar da IBM o OS/2. Tinha o Xenix, tinha, por exemplo, BOS. O BOS, talvez você nunca ouviu falar, foi um sistema desktop também, dessas gerações de softwares. O BOS não era assim tão igual ao OS/2, era uma proposta que também não deu certo e ela simplesmente foi derrotada pelos sistemas que havia naquele momento, naquele período, naquele instante. Quando o Linux chegou no mundo e começou a ser instalado nas máquinas, o Brasil, por exemplo, ganhou o poder de colocar um computador no ar, fazer um computador funcionar, sem depender de um monopólio de software. Então o potencial do Linux ele vai além do que a maioria das pessoas dizem que é um sistema gratuito em certas circunstâncias, que é um sistema robusto, que é um sistema que é resistente, não trava, vírus não pega, ele vai muito além disso. O Linux traz para todas as corporações, todos os países, uma independência de software. Hoje, o território brasileiro não necessita de um software proprietário para colocar um computador em funcionamento, para que um computador rode um sistema operacional. Hoje, se você tiver um supercomputador, você não precisa dar permissão, né? Você não é obrigado a dar permissão para que uma junta de desenvolvedores de software entre na sua empresa ou na sua corporação ou no seu país para verificar o que está rodando na sua máquina. Você tem a liberdade de ter isso rodando na sua máquina e não precisa dar satisfação alguma. E tem um outro detalhe. Hoje você pode ter um parque de computadores de um custo bem reduzido, ter uma capacidade computacional imensa e não precisa depender de uma nação que tem um monopólio te dar a permissão de utilizar esse sistema. Então, a grande vantagem do Linux e sistemas semelhantes
é a independência. Você não fica mais dependente de um monopólio de software. Você tem a liberdade e você tem a independência de qualquer controle de software sobre a sua empresa, sua corporação ou na sua casa. Se você vai utilizar um software e você tem dúvida, vai usar um aplicativo do Linux e você tem dúvida se esse aplicativo não está usando um código malicioso, as empresas hoje, os desenvolvedores, têm um acesso ao código livre, eles podem ler linha por linha e verificar, não, esse código é um código que não tem lá scripts maliciosos ou scripts que estão com a intenção de espionar. Hoje nós temos esta possibilidade. O Linux não é só um sistema que é livre de vírus, que você pode baixar na internet, que geralmente quem usa o Linux diz que ele não trava, né? Hoje você, talvez você não sabia, mas hoje você tem essa consciência através desse vídeo, que a minha intenção é essa, expor o Linux de uma forma em que as pessoas ainda não conhecem, de um ângulo de análise bem diferente do ângulo restrito às salas de TI, às universidades, ou aqueles universos técnicos. A intenção do vídeo é mostrar o Linux de uma forma descomplicada. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência de ter chegado até esse momento no vídeo, de poder ter assistido o vídeo até esse momento, e vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.